Fala pessoal, tudo bem com vocês? Luizito Soares brilha e mostra que ainda pode jogar muito, mas muito tempo, especialmente com a camisa do Grêmio, né? O clube nega a possibilidade de uma aposentadoria precoce. A gente vai falar sobre isso. Foi uma grande vitória de virada sobre o América Mineiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que privilégio é ver Luizito Soares com a camisa 9 tricolor. Tô falando sério. O jogo era tenso, reunia toda a expectativa em torno de uma informação que surgiu durante a semana, na qual confio porque conheço os profissionais e também sei que essa informação ela foi confirmada nos bastidores, mas vejam só, negada publicamente. Mais do que isso, o vice-futebol Paulo Calef, e aí vou começar pelo fim, vai para a entrevista coletiva depois do jogo, depois de Renato Portaluppi, que também não fala a respeito disso, mas valoriza o empenho e o profissionalismo do Luizito Soares, conta com ele para domingo, né? Inclusive tira ele aos 37 minutos do segundo tempo, diz o Renato, por conta disso. Mas se a gente contar os acréscimos do primeiro tempo, o Luizito ficou em campo 89 minutos. Para um cara que sofre com dores no joelho, e isso é realmente um fato, que teria comunicado à direção uma possibilidade até de encerrar a carreira prematuramente, ele jogou muito tempo. Ele foi titular, ele foi capitão e ele participou de todos os gols e foi fundamental na vitória tricolor. Aí veio o Paulo Calef e nega qualquer conversa do Luizito com a direção, com as pessoas do clube, relacionado a qualquer assunto relacionado à aposentadoria do jogador. Segundo o Calef, essa conversa não existiu. Bom, aí nós temos versões. Nós temos a informação de bastidor, a gente tem a informação confirmada no bastidor de que realmente houve essa preocupação, inclusive o presidente Alberto Guerra, né, num evento lá na Arena, numa gravação informal, relata essa dificuldade. O Calef até explicou isso, dizendo que a frase está fora de contexto, que ele usou o termo prótese para uma necessidade de um problema de joelho de uma forma mais genérica, enfim. Essa é a versão do clube. Eu vou ficar com o que eu vi em campo. Em campo você tem as duas coisas. Você tem um jogador que sai extenuado, que sai se queixando, você olha para ele o tempo inteiro, ele tá com uma expressão de dor, mas ao mesmo tempo um cara que tomou pancada, que sofreu faltas, que correu, que se movimentou e que construiu a vitória. Mesmo com dificuldades. Porque a gente sabe que ele está com dificuldade. O Renato mesmo revelou isso. Então isso não é mentira. O jogo contra o Flamengo, nos jogos recentes a gente viu, no jogo contra o São Paulo, que o Luizito ele tá com infiltração, ele tá com medicação, mas ele tá jogando. Agora, qual é esse limite, que foi a frase que o Guerra usou também nessa gravação informal, a gente não sabe. E ninguém sabe, só o Luizito. O Luizito posta foto, inclusive, com algumas expressões dele, que tem a ver com a comemoração dele no gol também, né? Do tipo... Eu não sei se ele quis dizer que tá todo mundo louco, ele não sei se ele quis dizer que podem falar, e ele usa um emoji, né, de boquinha fechada, do tipo assim, fiquem quietos, não falem mentiras a meu respeito, sei lá. O fato é que ele respondeu em campo. E aí, tô tentando separar as coisas aqui. Como torcedor, tô nas nuvens por ter um cara como esse jogando com a 9 do Grêmio. É maravilhoso. Ele é muito diferente, mas muito diferente. Eu sei que isso é chovendo molhado, que a gente fala isso todo jogo, mas é um privilégio ver esse cara jogando no futebol brasileiro e jogar com a camisa do Grêmio. Porque a gente sempre valorizou caras que se entregam, especialmente caras com qualidade, e aí você vê que quando a bola chega no pé dele, e mesmo sem chegar no pé dele, ele constrói uma vitória, uma virada que precisava acontecer em casa, muito por conta da sua liderança técnica, sua liderança anímica, sua liderança histórica, enfim. É muito bom. Agora, como jornalista, eu sei que existe essa informação, não da aposentadoria, essa eu realmente não tenho, mas das dores, de uma preocupação com os gramados do futebol brasileiro, com o calendário do futebol brasileiro, com as dores da artrose que ele sofre sim, que não é um problema de agora, é um problema crônico, mas que você, dependendo
da medicação, dependendo do desgaste, você consegue suportar até determinado ponto, conversando com pessoas que sofrem com esse problema, especialistas no assunto, mas tudo depende de como a pessoa vai corresponder. Então, a gente não sabe o limite do Suárez, só ele sabe. E se ele está querendo dar resposta com emoji, com fotinho, com gols, com assistência, com bola na trave, que assim seja. Aí a gente tem aí batalhas de versões e talvez a necessidade dele de mostrar alguma coisa, né? Foi o que aconteceu na noite de hoje e que assim seja. Que assim seja porque ele construiu a virada. O Grêmio toma um gol no começo, já tinha tomado uma bola na trave do Aloísio. O América em algumas escapadas, porque o Grêmio sempre ficou mais com a bola, aí a gente falando mais do jogo, e aí toma um gol numa bobagem, porque assim, foi uma pichotada de uma bola errada, de uma bola que podia ter sido afastada, daí de repente a bola sai pela linha de fundo num escanteio, e aí ninguém acompanha, e o Breno não sai na bola, e o Danilo Avelar faz o gol. O Breno também é uma novidade, uma escolha do Renato. Vou passar aqui a minha leitura a respeito do fato, tá? Me parece, o Renato explicou na coletiva de que ele precisa rodar, goleiro não joga tanto, daqui a pouco ele vai precisar e ele não pode ter um goleiro que sei lá, esteja 5 meses sem jogar, mas vou fazer a minha leitura. O Renato está, em sim, implementando um rodízio nos goleiros para ele poder justificar a volta do Adriel. Porque o Gabriel Grando, por mais que a gente questione aqui um gol ou outro e tudo mais, você não tinha justificativa técnica para tirá-lo. O Adriel é o melhor dos goleiros do Grêmio, a gente sabe disso. Mas ele foi punido por indisciplina. Não dava para ele retomar a condição de titular, porque aí você perdia os outros goleiros, que estão ali trabalhando sério no dia a dia e tudo mais, e o Grando, quando assumiu a titularidade, até deu conta do recado. Só que aí deu uma pausa de 10, 11 dias e tudo mais, e o Breno até pediu para ser negociado, e aí o Renato resolveu botar o Breno de titular. Provavelmente no próximo jogo, sei lá, ele bota o Grando. Daqui 2, 3 jogos, ele vai lá e põe o Adriel. E quando ele botar o Adriel, ele não vai mais tirar o Adriel. Porque o Adriel, repito, é o melhor dos goleiros do Grêmio. Tem problemas de bastidor, de indisciplina e tudo mais, mas isso se resolve. Quando você olha a parte técnica de reposição de bola, embaixo dos paus, segurança, personalidade, saída de gol, o Adriel é o melhor dos goleiros do Grêmio. O Breno falha nesse primeiro gol do América e acho que o Adriel vai retomar a condição de titular em algum momento, tá? O Renato vai ter que parar com essa teimosia. Porque aí já tá virando teimosia, né? Eu entendo a punição, eu entendo você ganhar o vestiário, eu entendo você precisar fazer a tua condução ali, né? Gestão de grupo, mas em algum momento vai virar teimosia. O Grêmio abandona o sistema de 3 zagueiros porque ele tinha 2 jogadores suspensos, né? O Kahneman e o Bruno Vini. E o Jeromel não consegue voltar. Então ele precisa colocar o Gustavo Martins ao lado do Bruno Alves e fazer uma linha de 4 com o João Pedro e o Reinaldo. Gustavo Martins, gostei, hein? Tô gostando cada vez mais. Eu sei que o jogo favoreceu isso, mas ele tem uma capacidade técnica de armação de jogo, de construção para um zagueiro, que é muito interessante. E a gente precisa cada vez mais disso, né? De zagueiros construtores que armam o jogo também, que saibam sair com a bola no pé. E o Gustavo, cara, olha, gostei demais. Em alguns momentos ele estava à frente da linha divisória do gramado, no campo ofensivo, armando o jogo. A bola passava muito por ele e com qualidade técnica e personalidade para isso. Gostei muito. Vem o meio-campo, Carbajo também vindo da seleção uruguaia, não jogou e tudo mais. O Mila jogou o primeiro tempo, juntamente do Vijaçante. O Vijaçante, cara, ele tá vivendo a melhor fase dele no Grêmio e eu tô encantado com a forma como esse paraguaio tá se desdobrando, chegando à frente, correndo por todos ali no meio de campo e sendo um cara muito, né, inclusive influenciando nesse aspecto de entrega, de raça, de... Cara, tá jogando demais o Vijaçante. O Cristaldo, cara, que é um jogador que eu tava tendo críticas em relação a ele nos últimos jogos. A bola parada dele é maravilhosa, né? Mas assim, ele foi um cara muito mais envolvido no jogo do que nos últimos jogos. Então gostei também. O Bitelo é craque. Se ele não é craque, ele é um projeto de craque. Esse aí vai ser difícil o Grêmio segurar. Porque ele tem todos os índices, todas as características, todas as valências que um clube europeu precisa de um jogador que você nem sabe dizer qual a posição dele. Você não sabe dizer se ele é segundo volante, terceiro homem de meio campo, um jogador aberto pelo lado direito. Ele é um todo-campista. Bitelo é um todo-campista e trabalha sempre numa rotatividade alta.
que é o que os treinadores mais gostam hoje. Ele está em todas as partes do campo. Erra às vezes na tomada de decisão? Erra, mas ele é intenso. Tão intenso quanto Cuiabano, que jogou numa segunda linha, aberto pelo lado esquerdo, e por vezes ele também erra a tomada de decisão. Ele não acerta sempre. Mas vejam que o Cuiabano está sempre participando da jogada. Porque ele defende, ele ataca, ele se envolve, ele tem muita força física, ele arrasta, ele chuta. Eu gosto de jogador assim. Ele não se esconde, ele aparece para o jogo. E ele potencializou, no primeiro tempo, o Reinaldo. E o Reinaldo, mesmo quando o Cuiabano saiu, decolou no jogo. O Reinaldo fez uma partida maravilhosa. E aí posso dizer para vocês que agora o King Naldo chegou. Já tinha chegado, né? Mas assim, desde o Grenal, ele realmente, o jogo contra o São Paulo, ele tá sendo agora aquele jogador que o Grêmio contratou. Demorou um tempo, o começo dele não foi legal, a gente chegou a questionar se o Diogo Barbosa não tinha que ser titular. O Renato mesmo questionou, porque o Reinaldo não estava legal. Esse Reinaldo é o cara que fazia o Calleri ser artilheiro com muitas assistências e é o cara que vai dar muitas assistências no Grêmio. Ele participa muito do jogo. Mas aí tem um empate ainda no primeiro tempo por conta de uma expulsão até que ocorre por uma revisão do VAR, porque a Edna dá um cartão amarelo para o cara errado, isso é normal ali, o erro de identificação que está no protocolo do VAR. Quem fez a falta, uma solada no Suárez, foi o Éder. Já tinha cartão por uma falta também, interrompendo um ataque promissor no Cristaldo. 2 amarelos, acabou expulso. Uma expulsão legítima. E aí é óbvio que o jogo muda de cenário. O Grêmio se coloca ainda mais no campo ofensivo e era questão de tempo conseguir um empate. O Grêmio pressionou para isso, até que numa jogada de Suárez, Bitelo cruza, frango do Cavicchioli, o Grêmio empata o seu jogo. Antes disso, o Suárez já tinha metido uma bola na trave, num cruzamento em que ele, sozinho de cabeça, a bola bate na trave e sai. Entre outras oportunidades que o Grêmio já era para ter empatado e até virado o jogo antes do intervalo. Vem o segundo tempo, blitz, pressão, e o Renato faz algumas trocas muito inteligentes. Ele não precisava mais de um jogador de velocidade, ou do Cuiabano, por exemplo, ali pelo lado, e aí ele até troca o Mila também, porque ele precisava mais de bola no pé. Ele não ia ter o 1 contra 1, porque o América está todo fechado lá atrás, com um jogador a menos, explorando o contra-ataque. Já era a estratégia inicial, com um jogador a menos virou mais ainda. Então você precisa de jogadores de toque de bola. E aí entram Vina e Natan. E aí o Grêmio começa a trocar passes, a envolver o adversário e criar muitas chances chegando na cara do gol. Tem uma bola do Suárez que ele corta o marcador, chega na cara do Cavicchioli, faz tudo certo de canhota, a bola bate na trave e sai. Segunda dele na trave. Mas aí tem um lance que é o do gol do Vijaçante, que é espetacular, que é o Suárez, que muitas vezes, quase todo o tempo, ele não tá fixo na área, tá lá do lado direito, inverte uma bola pro Reinaldo, livre pelo lado esquerdo, uma bola maravilhosa no pé do lateral, que cruza e o Vijaçante acaba aparecendo no meio da área como elemento surpresa para cabecear. Que fase do Vijaçante. Ali o Grêmio constrói a sua virada. E o terceiro gol é brilhante também, porque o Luizito participa de uma tabela no meio, ataca o espaço, envolve completamente a defesa, o Reinaldo inteligentemente toca para o Suárez, que de canhota, aí na finalização não tem, né? Vence o goleiro do América. 3-1 e ele sai daquele jeito. Ele fez tudo no jogo, cara. Ele deu bola na trave, ele deu assistência, ele já tem 15 gols e 9 assistências. São 24 participações em gols dos 58 que o Grêmio marcou na temporada. Que ele fique muito mais tempo aqui, que ele fique o tempo que ele precisar, que ele fique até o final do ano, que ele fique até o fim do contrato, que ele renove por mais 3 anos, que ele jogue no domingo. É só o que eu quero. Eu quero ter a possibilidade de desfrutar cada vez mais esse uruguaio vestindo a 9 do Grêmio. Vitória importantíssima porque com a derrota do Flamengo, o Grêmio termina a rodada na 3ª colocação. 20 pontos. 2 atrás do Palmeiras, que é o vice-líder, e 7 atrás do Fogão, que disparou, é o líder da competição, mas o nosso campeonato não é esse. O campeonato é de G4 mesmo e não deixar ninguém descolar. E realmente fazer campanha muito por conta desse uruguaio. Que ele fique por aqui. Vida longa a Luizito. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!